Eu queria chamar um querido amigo, nosso grande ex-chanceler, ministro Ernesto Araújo. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marco Antônio, tudo bem? Tudo bom com vocês, espero? Muito tudo bom ótimo, estar aqui, graças a Deus. Bom estar aqui com vocês. A gente está ansioso para saber do que está acontecendo agora nos Estados Unidos, o que está pegando fogo. E tem uma questão aqui que está mexendo com o mercado americano, com a Nasdaq, matéria aqui que a gente trouxe do aplicativo de inteligência artificial DeepSeek. Segundo essa matéria da CNN Money, o DeepSeek coloca em xeque toda uma indústria bilionária, segundo o especialista que deu entrevista aqui para o WW da CNN. Mas aí fica uma questão, né, professor? Eu ainda não baixei o aplicativo, mas se eu baixar o aplicativo e perguntar para o aplicativo: Mao Tse Tung é um canalha, um calhorda que está queimando no mármore do inferno, você acha que o aplicativo vai responder o quê, ministro? O aplicativo vai te mandar para a cadeia, né? Se ele puder, né? O aplicativo vai te fichar, né? E eu acho que não vai ser só assim que ele vai dizer assim, não tem como responder, mas provavelmente ele vai te fichar. Da próxima vez ele vai, né, começar a tentar entender como é que é a sua atuação nas redes e tal. Daqui a pouco ele vai, né? Quem sabe o que ele pode fazer, né? Ele pode te induzir a erro numa checagem seguinte, pode, sei lá, né? Ele pode estar programado para isso. Olha, quem falar mal do Mao Tse Tung, não só você não responde, mas você vai lá e, né, sabota essa pessoa de alguma maneira. Ele pode estar programado para isso, né? Então, o ChatGPT e esses outros já estavam um pouco programados assim, de uma maneira um pouco politicamente correta, né? Agora, com a onda Trump, provavelmente iam mudar e vão mudar. Mas o próprio ChatGPT ou outros não te dariam uma resposta sobre Mao Tse Tung, né? Eles evitam a política, o que significa aquela neutralidade pró-totalitária, né? Porque se você não pode falar dos desmandos dos totalitários, você então está protegendo os totalitários, e o ambiente da inteligência artificial vinha sendo esse ambiente onde você não pode falar de ditaduras, onde você pergunta sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre China, etc., e não pode, né, não pode falar. Então é aquele falso não falar de política, né? Na verdade é um proteger as ditaduras. Bem, mas o fato é que a China ela está investindo em inteligência artificial como prioridade máxima do país há uns 20 anos, né? A China, no começo do século, quando ela começa uma fase assim mais agressiva de assertividade internacional e projeto realmente de hegemonia mundial, que sempre teve, mas quando começa a fase mais assertiva disso, que é um pouco antes do Xi Jinping chegar ao poder, eles definem como prioridades máximas a inteligência artificial e o 5G, né? 5G para você acelerar a conectividade, acelerar a transmissão de informação, né? E a inteligência artificial para você acelerar o processamento de informação e tudo que vem junto, né? Então, isso aí é o resultado de 20 anos, não é uma surpresa. Os bobeares já tinham esse deepfake, né? Como é que chama aí? Deep alguma coisa pronto. DeepSeek. Pois é. Né? Deep Trouble, né? Deveria ser. O problemaço. Deveriam já talvez ter isso pronto antes, né? Para usar no momento oportuno. O certo é que isso aí faz parte de uma estratégia chinesa global, né? Não é por acaso que isso surgiu. Agora, o problema é que agora, para os chineses, do ponto de vista chinês, é que agora os Estados Unidos também estão vendo isso como uma questão global, não apenas como uma questão específica, empresarial, aqui ou ali, né? Então, agora você tem 2 contendores na arena, antes você tinha só a China. Perfeito, Ernesto. Professor André, tem uma pergunta para o ministro Ernesto Araújo? Bom dia, chanceler. Prazer falar contigo. Olha, acho que nesse estado de coisas, mais uma vez o Brasil, né, num embate ridículo com os Estados Unidos. E eu até estava comentando ontem, enquanto os Estados Unidos estão preocupados conosco, né, parece que eles iam responder às questões sobre as algemas, etc., enquanto eles se preocupam com a gente, ainda que com o ridículo e histeria promovidos por nós, me parece que ainda é um bom sinal. O duro será quando eles nos ignorarem por completo,
não derem a mínima para o que nós fazemos ou para o que dissermos. E a minha pergunta, chanceler, é quando chegará esse momento? Até quando que os Estados Unidos vão suportar a nossa tolice institucional tão recorrente que, me parece, com a proximidade das eleições, será ainda acentuada? Professor, olha, eu acho que os Estados Unidos vão, sim, ignorar, digamos assim, a vertente diplomática do Brasil. A diplomacia, a vertente oficial, que é realmente hoje, infelizmente, completamente irrelevante, né? Irrelevante. E que procura aí alguns fatos, né, para se posicionar diante da opinião pública brasileira, tentando recuperar, né, um pouco da dignidade e da atenção que a diplomacia brasileira tem perdido da opinião pública, porque tem perdido, né, o respeito da opinião pública ao se alinhar com terroristas, com ditadores, né? Eles acham que isso ninguém está vendo, está todo mundo vendo. Bom, então, vamos fazer aqui uma ação aqui para parecer que estamos defendendo os brasileiros. Ninguém compra isso, né? Ninguém compra isso. Então, isso aí fica de lado. Os Estados Unidos não dão bola para esse tipo de atitude diplomática, né? Agora, eu acho que os Estados Unidos não vão esquecer o Brasil, no sentido da participação que, né, organizações criminosas brasileiras têm hoje na grande rede de organizações criminosas da América Latina e mundial. Porque isso, então, falei das prioridades da China, né? As prioridades dos Estados Unidos hoje com Trump, uma das principais é combater o crime organizado dentro dos Estados Unidos, o que requer combater o crime organizado na América Latina, né? Então, isso aí é que acho que não vai passar em branco, entende? Algum tipo de plataforma que é oferecida para organizações criminosas dentro do Brasil, atuações internacionais que eles têm, o tráfico, obviamente, como é que as organizações brasileiras alimentam organizações que estão nos Estados Unidos, como é que algumas delas estão talvez presentes nos Estados Unidos. Então, eu acho que os Estados Unidos vão esquecer a diplomacia brasileira, né? E vão focar muito no crime organizado brasileiro. Muito bom. Wagner. Opa, fui abrir o áudio aqui e tirei a câmera. Olha, eu gostaria de perguntar para o ex-chanceler sobre a questão ainda da imigração, porque a gente viu no vídeo da Selena Gomes que não é só aqui no Brasil que está repercutindo. Eu queria saber como que isso está repercutindo internamente também nos Estados Unidos. O debate tem sido muito amplo por aí, porque aparentemente, né, a extrema imprensa americana mais uma vez está se comportando da mesma forma que a nossa brasileira, deixando de lado que o governo Biden já tinha deportado vários imigrantes e esse só se tornou um problema agora com o Trump deportando, né? Não só para o Brasil, mas para outros lugares. O governo Biden, pelo que eu vi em algumas notícias, tinha quebrado recordes de deportações, né? E não era tão comentado na imprensa americana quanto está sendo comentado agora que o Trump começou a deportar os primeiros imigrantes ilegais e criminosos. Como que tem sido esse debate dentro dos Estados Unidos? Olha, Wagner, eu acho que tem sido menos intenso até do que se previa, né? Claro, você olha a grande imprensa, a mídia, né? Eles querem fazer barulho com isso, mas a repercussão eu acho que não é tão grande quanto a gente imaginaria, a impressão que eu tenho, né? Então, o que significa também esse descolamento entre, né, a mídia e o establishment e a população. A população, inclusive muitos, acho que imigrantes legais, talvez a maioria, estão totalmente de acordo, não veem problema nenhum com a deportação, claro, sobretudo de criminosos que são ilegais, mas também dos próprios ilegais, porque significa tudo isso revalorizar a cidadania americana e as leis americanas, né? Porque se tanto faz a pessoa que está ali pela lei e a pessoa que está ali contra a lei, né, a lei como um todo se dissolve, né? O ordenamento jurídico se dissolve se a própria personalidade da pessoa, estando ali ilegalmente, não é tomada em conta, né? Então, eu acho que está havendo uma recuperação do ordenamento jurídico, da base da sociedade americana, e a maioria dos americanos gostam disso, né? Percebam conscientemente ou não, né? O fato é que a cidadania ou a presença legal das pessoas num país
estava sendo totalmente relativizada, tanto faz você ser cidadão, residente legal ou ilegal. Agora não, agora existe digamos, um prêmio para você ser cidadão daquele país, como deveria existir em todo cidadão. Existe um prêmio para quem quer morar ali e fez todo o processo para morar legalmente. Então essas pessoas se sentem, digamos assim, premiadas, né, no sentido de que aqueles que estão ilegalmente não são mais tratados como se fossem cidadãos, o que era um absurdo, do ponto de vista do ordenamento jurídico, né? Isso um aspecto. Outro aspecto, você falou muito bem, né? O Biden vinha deportando, ou seja, o governo Biden vinha deportando as pessoas, basicamente nas mesmas condições. Isso não atingia esse nível de debate de forma nenhuma. E Obama, na verdade, acho que o mandato do Barack Obama foi o recordista de deportações. Parece que durante o mandato Obama foram deportadas mais de 3 milhões de pessoas, né? O saldo, acho que foi ainda assim, porque deixou entrar muita gente, mas o saldo ainda assim foi... enfim, não importa tanto o saldo, quer dizer, importa essa quantidade para essa discussão que a gente está tendo, mas claro que ninguém falava. Então isso mostra, só para acrescentar, que esse establishment, essa velha mídia, a esquerda, eles não têm princípios, né? O princípio deles não é a questão, olha, essas pessoas não deveriam estar sendo deportadas. Não, o princípio deles é puramente a conveniência política e o partidarismo político, né? Então, o mesmo princípio vale para bater no seu inimigo, agora quando é o seu amigo, você não usa esse princípio, né? Isso é básico da esquerda, do marxismo, do pensamento dialético do marxismo, né? Não existe princípio, né? Não existe filosofia, não existe lógica, não existe ciência. A ciência é usada de uma maneira ou de outra, né? A moral é usada de uma maneira ou de outra, né? Então, né? O tratamento aos deportados. Tá, e o tratamento dado aos presos do 8 de janeiro, né? Foi legal? Foi de acordo com o Código Penal, com o Código, né, etc. Eles não perguntam isso. Perfeito, ministro. Adrilho Jorge. Vamos lá. Ministro, o Trump falou recentemente em limpar a faixa de Gaza e tirar aquelas pessoas de lá, aquelas 2.300.000 pessoas, e colocá-las no Egito. O senhor acha que isso é uma coisa viável? Como se daria isso? Sempre que se fala em faixa de Gaza, a gente vê um problema completamente insolúvel, né? Porque é uma região dominada por terroristas, hoje dominada completamente pelo Hamas. São pessoas a quem já foi ofertado 12 vezes uma oferta pelo próprio Estado de Israel de um Estado palestino. Os terroristas de todas as espécies recusaram, porque querem destruir Israel, e ficam aquelas pessoas lá, a própria sorte, a própria miséria, a própria pobreza, os recursos que vêm da ONU, de entidades filantrópicas, a gente sabe que caem 90% nos braços dos terroristas do Hamas. Como é que se resolve isso? Dá para jogar a faixa de Gaza para outro canto, como que é o Trump? Como é que se faz? Olha, Adriles, tudo dá, né? Tudo dá se existe a disposição séria, né, de fazer as coisas. Uma grande parte do problema, e você apontou para isso, boa parte da chamada comunidade internacional, ao querer fazer, digamos, solidariedade com o povo palestino, né, na verdade, fazer solidariedade com o terrorismo, né, e, ao longo de décadas, ignorar essa vertente terrorista no núcleo, né, dos territórios palestinos, da parte de Gaza, sobretudo, né, da Cisjordânia um pouco menos, né, e dizer assim, olha, eu sou a favor dos palestinos, quer dizer, os palestinos têm seus direitos. Tá bem, ótimo, né? Mas dentro desses direitos vem o terrorismo, e a comunidade internacional nunca fez essa separação, né? Então, o problema começa, ao meu ver, nos anos 70, quando houve aquele atentado horrível da Organização de Libertação da Palestina, do Yasser Arafat, em Munique, né, nas Olimpíadas de Munique, foram lá, mataram atletas israelenses, né, totalmente do nada, uma coisa brutal que chocou o mundo, né. Um ano depois, estava o Yasser Arafat sendo recebido na Assembleia Geral das Nações Unidas, falando daquele púlpito ali de mármore que todo mundo fala, sendo aplaudido, né, sendo considerado um parceiro, digamos, da comunidade internacional. Então, a comunidade internacional nunca fez isso. Deixa eu falar, palestinos, são pessoas, coitadas, estão ali e tal. Agora, terrorismo não, né? Então, isso nunca foi feito, né? Então, o terrorismo sempre se beneficiou, ajuda econômica, a rodo, entrando na Palestina, ao longo dos últimos 20 anos,
vindo de vários países, de organizações internacionais, para construir fábricas, para construir escolas, para construir, né, um mínimo de uma base econômica. O que eles usavam isso? Né? Os terroristas que dominavam a faixa de Gaza usavam para construir seus túneis, para comprar armas, para comprar equipamento bélico e assim por diante, né? Tanto que estão aí. Agora tudo sendo descoberto. Então, como em todos os temas, eu acho que se a comunidade internacional tratar as coisas a sério, né, aí tem chance. Se todo mundo falar assim, não, realmente, né, palestinos é uma coisa, né, terroristas é outra, não vamos fazer nada que apoie os terroristas através da população palestina. Aí você pode desenhar uma solução como essa. Jordânia, por exemplo, né, os palestinos podiam estar vivendo na Jordânia. A Cisjordânia de hoje, né, controlada por Israel, era território da Jordânia até a Guerra dos 6 Dias, né? Quando os países árabes em torno atacaram Israel. Então, enfim, Israel atacou primeiro, mas é porque ia ser destruída pelos árabes. Mas, enfim, então, Jordânia está ali, do lado, né? Eles já foram, boa parte dos palestinos já foram jordanianos, outros foram egípcios, né, da faixa de Gaza. Então, não é nenhum absurdo, né? Não é nenhum absurdo pensar isso. Olha, como é que vai ser a responsabilidade, né, de alguns países por essa situação. Então, se houver vontade comum, eu acho que talvez haja, porque o mundo está mudando, é solúvel. Perfeito, ministro. Eu queria só deixar uma questão derradeira para o ministro, aproveitando a presença dele aqui no programa. A gente viu o Trump falando, e ele já assinou o decreto sobre os documentos relacionados aí à morte de Kennedy e de Martin Luther King. Teve alguma atualização desse cenário? Já abriram alguma documentação relevante? Ou ainda a gente vai descobrir isso daí? Tem um prazo para isso acontecer depois do decreto publicado? Marco Antônio, agora deve ter prazo, porque tudo que o Trump está fazendo tem prazo. E tudo, nada vai ser de graça, tudo acho que vai ter uma repercussão, né, de exposição aí, seja do Deep State, seja de atores internacionais, né? Então, no caso do assassinato do Kennedy, claro, todo mundo está especulando, será que a CIA estava envolvida? Bom, agora também tem gente especulando se a União Soviética estava envolvida, se Cuba estava envolvida, né? A questão também que ele está abrindo os documentos é do assassinato do Robert Kennedy, né, do Bob Kennedy, pai do atual, né, secretário de saúde americano, Robert Kennedy Jr. O que se sabe é que o Bob Kennedy foi assassinado por um palestino, né? Vamos falar do tema da Palestina. Isso lá em 1968, né? Será que foi isso mesmo? Por quê? Como é que foram as ligações, né, dessa pessoa? Isso se fala muito pouco na imprensa, né, e na consciência geral se fala pouco do assassinato do Bob Kennedy, né? Então vamos ver isso aí, claro, ver se houve algum envolvimento de alguma agência federal no assassinato do Martin Luther King. Isso teria que ser, claro, punido, se possível, investigado, sabido, mas eu acho que isso faz parte da campanha do Trump para, digamos, colocar o Estado americano na mão da população, né? Então tem esse aspecto simbólico. Assassinato do Kennedy, né, a questão de extraterrestres também, volta e meia se fala disso, né, como áreas em que, olha, o Estado americano está escondendo alguma coisa da população. Mas no caso do Kennedy, claro, envolve então política nacional, política internacional, além da importância e do interesse em si, é uma das maneiras que o Trump está sinalizando, olha, dizer, o Estado americano, o governo americano é de vocês, é da população, vocês têm que saber de tudo. Então, se a população tem que saber até de coisas arcanas, né, segredos arcanos, aí como o assassinato do John F. Kennedy, tem que saber de tudo, tem que saber como é que é a regulação aqui do tema ambiental, como é que é a regulação do tema energético, qual é o funcionário que está fazendo o quê, por exemplo, né, na indústria farmacêutica, né? Eu acho que, digamos assim, o carro-chefe, digamos assim, o carro alegórico ali, a comissão de frente de uma grande abertura de todo o Estado americano ao escrutínio público, e isso é fundamental. Perfeito, ministro. Queria agradecer demais. Sempre um prazer imenso receber o ministro Ernesto Araújo aqui no programa. E a gente tem também o portal academiafolhapolitica.org. Se inscrevam no portal,
do ministro Ernesto Araújo. Lá tem uma avalanche de cursos. Eu vi curso lá que dá para você ficar o ano inteiro estudando, né, Ernesto? Pois é, Marco Antônio, estamos com o curso principal, o curso de logopolítica, né, a política a partir do logos, né, do pensamento, ele está já com 126 aulas, né, aulas de 2 horas, então já tem muito material. E estamos falando desses temas de Trump, de como seria eventualmente o combate ao globalismo, como é que o globalismo estrutura a sua estrutura de poder junto com a China, etc. Então, está tudo atual, tudo que está lá, desde a aula 1 e desde o começo está muito atual. Quem quiser, eu fico muito honrado quem quiser conhecer esse trabalho. Muito bom, entrem lá então, sigam o ministro também aqui no @Ernesto Araújo no X, ernesto.araújo.mre no Instagram e academiafolhapolitica.org. Obrigado, Ernesto, obrigado pelo carinho de receber a gente.